Olá, meu nome é Carolina Olá, meu nome é Fernando e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Viajar é Simples. e no vídeo de hoje a gente vai partilhar com vocês os recursos de viagem que a gente usa, que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, para tornar essa viagem simples. Isso vai fazer toda a diferença, porque são vários recursos em diferentes áreas. Então a gente vai falar sobre recursos em passagem, compra de passagem, hospedagem, comunicação, câmbio, deslocamento, o guia de viagem que a gente usava, segurança e É isso. é isso. É muita coisa, mas isso faz com que a viagem fique muito mais simples. Então, começando pela questão da passagem, né? Como a gente já falou no nosso primeiro vídeo, que foi o vídeo sobre a Tailândia, a gente usa muito o skyscanner.com, não .com.br, só skyscanner.com, para achar passagem já com o valor das taxas incluídas. E a gente usa também o Google Voos, né? Google Flight, para poder encontrar esses voos. Esses são os principais recursos que a gente usa para passagem aérea. Tem também as milhas, né? Mas aí eu acho que vocês já estão careca de saber, tem um monte de vídeo explicando questões de milhas na internet. Isso, e aí quando a gente chega em passagem, ou desculpa, em hospedagem, a gente usava um site chamado hotelscanner.com. Também tem um app para celular. A vantagem dele é que ele vai reunir vários sites de pesquisas de hospedagem em hotéis, pousadas. Então muitas vezes você encontra preços muito bons usando esse recurso. Então ele agrega, como o Fernando falou, os outros mais conhecidos, né? Booking.com, Agoda, enfim, tá tudo lá. Na hora que você manda, pelo menos no app, na hora que você manda rodar, vem umas letrinhas assim que parecem russo, então se isso acontecer com vocês, não estranha, é isso aí, vocês estão no aplicativo certo. E tem vários hotel scanners, assim como tem vários sky scanners. Então, olha só, a gente vai colocar na nossa página do Facebook as referências de links, de todos os links que a gente vai falar aqui durante o vídeo. O que a gente sempre fazia era reservar só a primeira noite. Normalmente, se a gente estivesse chegando tarde da noite no local de destino. Isso porque, às vezes, as fotos e os comentários não te deixam ter certeza da qualidade do que você vai encontrar. Então a gente reservava uma noite e se a gente gostasse, a gente reservava mais. Porque também viajando na Ásia, você chegar no lugar e procurar um hotel e olhar as pousadas é muito mais em conta, você vai encontrar preços melhores e se você vai ficar 3, 4 noites, você consegue negociar um desconto no preço da diária. Joia. Também em hospedagem a gente usa muito, né? Já usou e a gente adora a proposta do Couchsurfing, né? Que é surfar no sofá de outras pessoas. É uma experiência super bacana, a gente nunca teve nenhum problema em relação à segurança. Né? Claro que viajando como um casal dá mais tranquilidade, eu não sei se como mulher sozinha eu faria, né? Principalmente ficar em casa de homens que digam prefiro mulheres. Né? Eu não sei se eu arriscaria. Mas enfim, tem lá um monte de reviews, né, sobre as pessoas, um monte de comentário. Então dá para seguir tranquilo. É uma experiência cultural muito bacana, tá com alguém do local. E aí um outro recurso que a gente usa muito é o Airbnb. Também hospedagem na casa de outras pessoas. Você pode ter tanto o local inteiro para você, quanto você pode alugar só um quarto. E as nossas experiências com Airbnb também foram maravilhosas. Então a gente vai deixar o link com as nossas referências. Então se você fizer o cadastro pelo nosso link, você nos ajuda a viajar mais. Porque quando você viajar, você vai ganhar R$ 71 de desconto na sua primeira hospedagem. E aí, quando você efetuar essa viagem, a gente também ganha R$ 71 de crédito para poder usar. Então, olha na descrição do vídeo, vai ter nosso link do Airbnb. Clica lá, faz seu cadastro para você pegar esse desconto de R$ 71. Próximo item, a gente vai falar de comunicação. Comunicação é um tema muito importante quando você está viajando em países que não necessariamente falam inglês. Às vezes você não tem um bom inglês e o alfabeto é muito pouco provável que você vai entender em países como Tailândia, Camboja, Laos, Myanmar, Índia, Nepal. Eles usam um alfabeto completamente diferente que a gente simplesmente não consegue ler. Então a gente tem que ter recursos que vão facilitar essa comunicação quando o inglês não é possível. E aí o que a gente fazia? A gente fazia o download para o aplicativo do Google Translator, do tradutor do Google, o download desses idiomas. Né? E isso aí já facilitava, então a gente não precisava de internet.
para poder utilizar. Em casos urgentes, assim, em caso de desespero, se a gente precisasse muito comunicar, a gente escrevia a frase em inglês no Google, no tradutor do Google e mandava traduzir para a língua local, que ia aparecer no alfabeto local. E aí a gente mostrava para a pessoa e aí isso possibilitava a comunicação. Eu lembro uma vez a gente na Tailândia, a gente estava com fome e tinha uma moça vendendo um monte de comida, só que a gente não sabia se era vegetariano, a gente não conseguiu se entender conversando, e aí eu usei o Google Translator e ela falou, não, esquece. Aqui não. E aí uma dica em relação ao uso, né, é como usar o tradutor do Google na nossa vida normal, assim, né? Frases curtas, poucas palavras, simples, porque senão acaba mais atrapalhando que ajudando. E se você não tiver a língua porque tem algumas línguas que não estão disponíveis para download para uso offline. E aí o que a gente fazia, a gente pegava algumas frases-chave e a gente tirava um print screen, uma foto da tela do celular com as frases já traduzidas, que a gente podia usar se precisasse. Agora, taxa de câmbio. Quando a gente chega num país novo, a gente fica maluco, né? Tentando entender, fazer aquele monte de cálculo na cabeça. Nem sempre é uma conta assim, corta 3 zeros que tá tudo certo, né? Então a gente usa muito um aplicativo do celular da XE. Né? Esse tem sido o nosso principal recurso para poder fazer essas contas de uma forma mais rápida. E aí tem que saber que esse câmbio do aplicativo da XE é o câmbio oficial, então não é o câmbio que você vai encontrar nas casas de câmbio, mas ajuda você a ter uma ideia de se estão te extorquindo ou não. O que provavelmente vai acontecer, sempre tem uma extorsãozinha, mas tudo bem. E aí uma outra dica em relação ao câmbio é que a gente, quando tinha a possibilidade, trocava, né, dólar ou euro, enfim, a moeda que a gente tivesse em mãos, com pessoas locais que fossem pessoas de confiança, ao invés de trocar em casas de câmbio. Então, se a gente estivesse ficando na casa de algum couchsurfer, por exemplo, né, a gente poderia trocar com eles. Então, fica aí mais uma dica. Não é parar uma pessoa no meio da rua e dizer, troca esse dinheiro pra mim, né? Mas, enfim, se tem alguém da sua confiança naquele país, vale a pena porque você consegue uma taxa um pouquinho menor, fica bom pros dois lados. Uma dica que a gente dá para você ficar tranquilo, quer dizer, a gente ficava muito tranquilo com isso, de não carregar muito dinheiro em espécie com você. A gente encontrou vários viajantes que tiveram dinheiro roubado e aí você perde 300, 500 dólares assim de uma vez, o que é muito se você está viajando como mochileiro. Então a gente carregava só mais ou menos 100 dólares de emergência com a gente e o nosso dinheiro ele estava disponível num cartão pré-pago, que você consegue fazer em quase qualquer banco hoje em dia. E eu sacava dinheiro direto da minha conta do Banco do Brasil usando meu cartão internacional. Era um saque como se eu fizesse um saque no Brasil. Claro que tem algumas taxas, mas valia mais a pena do que carregar um monte de dinheiro com a gente e ficar preocupado com isso. E também no nosso caso, como a gente estava viajando por um período muito longo, valia muito mais a pena também do que usar o cartão de crédito, em que a gente está sujeito à variação cambial e normalmente as taxas de conversão do Banco do Brasil, quando você saca, são muito melhores do que as taxas de conversão do cartão de crédito que eu tinha, por exemplo. Vamos falar agora de deslocamento, né? As ferramentas que a gente usa para se deslocar dentro, onde quer que a gente esteja. A melhor ferramenta que a gente tem é o Google Maps. Você vê que a gente usa muito o celular, né? O celular acaba sendo assim, a fonte de muitas dessas ferramentas. Então, o que a gente fazia, né, com o Google Maps? Claro que a gente não tinha acesso à internet 24 horas por dia, 3G, 4G, o que fosse. Então, digamos que a gente não tivesse acesso à internet e a gente sabia que a gente ia chegar numa cidade desconhecida na manhã seguinte. A gente, antes de sair do nosso destino prévio, a gente abria o Google Maps naquela cidade, bem pertinho, marcava todos os pontos de interesse que a gente precisaria ali no primeiro dia. Então, hotéis que a gente queria dar uma olhada, de repente algum ponto turístico, algum restaurante vegetariano, deixava isso tudo marcadinho, porque aí a gente tinha acesso a essa informação no Google Maps offline também. Uma vez que você já abriu, isso fica guardado ali na memória do celular. Então, essa foi uma ferramenta que a gente usou várias vezes e que ajudou muito a gente. Principalmente, você chega no aeroporto, você não faz ideia qual a distância, né, daquele aeroporto para o local em que você vai se hospedar. Então, usar o Google Maps até para poder saber se o taxista está indo para uma rota tipo nada a ver, ou se ele está só dando uma voltinha assim, pequena, né, uma coisa que trazia muita segurança para a gente, muito conforto. E outro recurso super valioso do Google Maps é a navegação, que também pode ser feito offline. Então, se a gente ia para algum lugar, normalmente na scooter,
a gente marcava a rota no Google Maps, iniciava a navegação e desconectava da internet e ligava a localização por GPS. Pronto, isso era a certeza de que o Google Maps ia levar a gente até o local com navegação por áudio. O único problema aí é se você errar a rota, se você sair da rota pré-definida, porque ele não vai ter internet para recalcular a rota. Então, às vezes, a gente tinha que parar só para checar se a gente ainda estava na rota principal ou se a gente tinha pegado uma entrada errada. Como achar restaurante vegetariano para quem é vegetariano. Um dos recursos melhores que a gente tinha é um site chamado Happy Cow. Vamos colocar o link lá para vocês, né? A tradução é tipo vaquinha feliz. Mas eles têm uma base de dados de restaurantes vegetarianos em várias cidades do mundo. Então é excelente. Você chega num lugar, vê quais restaurantes tem disponíveis. Às vezes alguns restaurantes já não existem mais, mas normalmente é muito bom. Joia. E aí, passando para o nosso próximo item, guia de viagem, né? Então, o que a gente usava? É óbvio que a gente não saía carregando livro de guia de viagem, porque, enfim, a gente está mochilando, passando por ali 10, 12 países, eu não vou ficar carregando aqueles livros imensos, um monte de peso. Então, o que a gente usava muito? Wikitravel, super simples, normalmente tem informações atualizadas, as pessoas colaboram, a gente já colaborou no Wikitravel, é uma forma legal de partilhar informações. E também um outro app chamado Triposo, que não é tão atualizado, mas tem algumas funcionalidades legais e tem uma grande vantagem de poder ser usado offline. Então, esses eram os nossos 2 principais recursos em termos de guia de viagem. A gente também consultava muito na Ásia um site chamado Travelfish, que depois a gente coloca lá embaixo no vídeo para vocês também. A verdade é que todas as pessoas que estão viajando, elas ficam muito felizes em partilhar informação. Então você entra nesses sites como o Travelfish e as pessoas estão partilhando informações de ontem, sabe? Do local que você quer ir, que elas visitaram ontem. Então é muito bacana. Você pega informação muito atualizada. E aí, por fim, a questão da segurança, né? A gente, de certa forma, é muito abençoado, ou tem um karma muito bom, o que quer que seja, que a gente nunca sofreu nenhum tipo de violência, assalto, furto, nada disso. A gente conheceu vários viajantes que sim passaram por situações desagradáveis, mas a gente também tomava várias precauções. Como, por exemplo, eu sempre lembro da minha mãe dizendo assim, a ocasião faz o ladrão, né? Então a gente tentava não deixar que a ocasião acontecesse. Uma das formas que a gente fazia isso era carregando um cadeadinho com código nas nossas malas. Né? Então a gente sempre vai sair do hotel, não importa se você está trancando a porta do hotel, porque pode ser que as pessoas do hotel tenham uma chave. Né? Então a gente sempre deixava tudo que tinha algum valor trancadinho com esse cadeado de código dentro da mala. É claro que isso não impede, mas dificulta. E por que usar um cadeado de código? Você não quer carregar uma chave e perder essa chave, ter a dor de cabeça dessa chave. Então, o cadeado de código, você compra um bom cadeado, o código você decora e pronto, né? Tá resolvido. Em muitas pousadas e hotéis da Ásia, o cadeado, a porta do quarto tranca com cadeado. Então, o que a gente fazia nesses casos era a gente colocava o nosso próprio cadeado na porta. Quando a gente ia sair do quarto, né? Deixava ali trancadinho por fora com o nosso próprio, aí ficava mais tranquilo. E aí, tudo que for importante, tudo que for de valor, você sempre vai carregar numa mala de mão. Você nunca vai colocar no ônibus que vai lá embaixo, nunca vai ficar longe de você. Isso pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas assim, é uma dica que eu acho que vale a pena. Então, passaporte, dinheiro, os cartões de crédito, carrega sempre com você, né? Quando você está se deslocando de uma cidade para outra. Então, não despacha essa bagagem no avião, né? Não despacha essa bagagem no ônibus. E às vezes vale a pena ter um cadeado para sua mala principal e um cadeado para sua mala de mão. A gente teve história de gente que teve seu dinheiro furtado dentro da mala de mão, dentro do ônibus. A pessoa dormiu na viagem e alguém abriu a mala de mão e pegou a doleira com 300 euros que a pessoa tinha. Mas como a gente falou, a gente já escutou essas histórias, mas nunca aconteceu com a gente e a gente acredita que também não vai acontecer com vocês. Mas sempre se precavendo. Joia. É isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Esses foram nossos recursos de viagem. Se tiver algum recurso que você conhece que a gente não conhece, por favor, partilha com a gente. A gente adora conhecer esses recursos. Se a gente descobrir coisa nova, a gente também vai partilhar na nossa página do Facebook. Então, viajar é muito simples e fica ainda muito mais simples usando esses recursos.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.